A água, né, ela está em todo lugar, nos oceanos, rios e, olha, na maior parte do nosso próprio corpo. É tão comum que a gente até esquece o poder que ela tem. Mas essa molécula, que parece tão simples, esconde os segredos que tornam a vida possível. Então, bora mergulhar fundo para entender por que a H2O é, na verdade, a molécula mais extraordinária do planeta. Para se ter uma ideia do que esse número significa, pensa assim. Quase 3/4 de um organismo vivo é basicamente água. Não é só um ingrediente, sabe? É a base de tudo. É literalmente o que forma a gente. Essa é a grande pergunta, né? Como é que uma coisa tão básica, tão fundamental, consegue ser o alicerce para toda a complexidade da vida que a gente vê por aí? A resposta não está em nenhum ingrediente mágico, não. Está num pequeno, mas genial, desequilíbrio no seu design. Então, vamos dar uma olhada bem de perto, como se fosse num microscópio. O superpoder da água não é algo que a gente consiga ver. O segredo está na arquitetura dela, num desequilíbrio quase invisível, que muda completamente o jogo. E aqui está o conceito-chave de tudo: polaridade. Pensa nisso como um pequeno desequilíbrio elétrico. A molécula de água não espalha a sua carga de um jeito igualzinho por toda a sua estrutura. E é justamente essa diferença, esse desequilíbrio, que a torna tão especial. Na prática, funciona assim. Na molécula de H2O, o átomo de oxigênio é meio fominho. Ele puxa os elétrons com mais força para perto dele. E isso deixa essa ponta da molécula um pouquinho negativa. Consequentemente, as pontas onde ficam os hidrogênios ficam um pouquinho positivas. E o resultado disso? Cada molécula de água vira uma espécie de ímã minúsculo, com um lado positivo e um negativo. Agora, imagina bilhões e bilhões desses pequenos ímãs juntos num copo d'água. O que acontece? Eles começam a se atrair. O lado positivo de uma molécula gruda no lado negativo de outra. Essas atrações poderosas são as famosas ligações de hidrogênio. E são elas, justamente elas, a chave mestra que abre a porta para todas as propriedades incríveis da água. A primeira grande consequência dessas ligações de hidrogênio é uma característica que a gente pode chamar de poder de grudar. A água é simplesmente fantástica em se manter unida e também em grudar em outras coisas. Primeiro, vamos falar da coesão. Isso nada mais é do que a atração das moléculas de água umas pelas outras. Por causa das ligações de hidrogênio, essa força é muito, mas muito forte. Faz com que a água se comporte de forma super unida, como se as moléculas andassem sempre de mãos dadas, sabe? E aí, além da coesão, a gente tem a adesão, que no caso é a habilidade da água de grudar em outras superfícies. Pensa na água grudando nas paredes de um copo de vidro ou, o que é fundamental para a vida, nas células dentro do caule de uma planta. Essa coesão toda entre as moléculas de água cria uma coisa incrível na superfície, a tensão superficial. As moléculas da superfície são puxadas para dentro com tanta força que elas formam uma espécie de pele elástica, tão resistente que alguns insetos conseguem literalmente caminhar sobre a água. Impressionante, né? E é na natureza que a gente vê a mágica da coesão e da adesão juntas. Primeiro, a adesão faz a água se agarrar nas paredes dos tubinhos finos da planta. Em seguida, a coesão entra em cena, como uma corrente, puxando todo o resto da coluna de água para cima, molécula por molécula. É esse trabalho de equipe perfeito que desafia a gravidade e leva a água da raiz até a folha mais alta de uma árvore. Ok, saindo desse poder de grudar, vamos para outro superpoder da água que também vem da sua polaridade, a sua capacidade de ser o maior solvente da natureza. Como a água é polar, ela adora interagir com outras coisas que também são polares. A gente chama essas substâncias de hidrofílicas, ou seja, amigas da água. Já as substâncias que não são polares, como óleo e gordura, são hidrofóbicas. Elas não se misturam porque as moléculas de água preferem ficar juntas entre si do que interagir com elas. E essa seletividade é crucial para as reações químicas da vida. Beleza, mas como tudo isso, toda essa química se aplica no nosso dia a dia dentro do nosso corpo? Vamos conectar essas propriedades moleculares com algumas funções vitais que acontecem na gente. A água faz um monte de coisas, mas vamos focar em duas funções que são absolutamente essenciais: controlar a nossa temperatura e levar tudo o que a gente precisa de um lado para o outro do corpo. Pensa só, quando o corpo esquenta, a gente soa. E o suor é na maior parte água. Conforme essa água evapora da nossa pele, ela rouba uma quantidade enorme de calor do corpo para poder virar vapor. Funciona como nosso ar-condicionado particular e natural, e tudo isso graças às propriedades da água. E a parte do transporte.
Então, o nosso sangue é basicamente água. E como a água é ótima para dissolver um monte de coisa, o sangue se torna o sistema de entrega perfeito. É tipo uma via expressa que leva nutrientes, oxigênio e hormônios para todo lado e ainda por cima recolhe o lixo das células. Mas olha, vale lembrar que aquele número de 70% é uma média, tá? A quantidade exata de água no corpo pode mudar bastante. Depende da idade, da composição corporal. Por exemplo, músculo guarda muito mais água que gordura e até do nosso estado de saúde geral. No fim das contas, a grande lição é essa. Desde a seiva subindo numa sequoia gigante, até o sangue correndo nas nossas veias, tudo funciona por causa da mesma regra. A estrutura simples, elegante e um pouquinho desequilibrada da molécula de água. Um desequilíbrio mínimo de carga é o que permite toda a imensa complexidade da vida. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Já parou para pensar como seria a vida se a água não fosse polar? Sem esse pequeno desequilíbrio perfeito, nada disso que a gente falou existiria. A vida, do jeito que a gente conhece, simplesmente não seria possível. Uma pequena mudança numa regra básica da química e o universo seria um lugar bem mais vazio.